primeiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de geografia com a professora Dircélia? Tudo certinho? Tudo pronto? Então vamos nos organizar? Vamos lá? Primeiro, vocês sabem o quanto é importante organizarmos o espaço onde nós vamos estudar. E na sequência, organizar também os nossos materiais. Vamos lá? Olhem só, vocês precisam organizar o caderno que vocês vão fazer as anotações ou a folha de papel, tá bom? E também lápis de escrever, lápis coloridos, borracha, apontador, os materiais que nós usamos normalmente. Também é importante ter um apoio na hora da escrita, ou uma mesa, ou um livro, ou uma caixa firme. Tudo bem? Então agora a professora Dircélia dá alguns minutinhos para vocês se organizarem. Aproveite e anote a data de hoje e o número da nossa aula. E eu já volto. Tudo pronto, crianças? Conseguiram se organizar? Sim? Bom, se está tudo pronto, nós vamos iniciar. E como sempre, iniciamos a nossa aula relembrando os conteúdos da aula anterior, certo? Então vamos observar estas imagens aqui? Olhem só, a professora traz aqui imagens que estiveram presentes na nossa última aula, porque falávamos sobre as mudanças no ambiente, as mudanças no tempo. E olhem só os personagens. Cada um contou para nós como estavam as condições do tempo lá onde eles moravam. Observem, olhem só, estão vendo? Cada um com uma vestimenta diferente, mostrando como ele se veste e o que ele faz, dependendo das condições do tempo lá onde ele vive. Certo, crianças? Na sequência, nós também assistimos alguns vídeos de algumas crianças que nos contaram como que é o clima na região onde eles moram. Falaram até das estações do ano na região onde eles moram. O primeiro dos vídeos foi do Henrique, que mora lá no Canadá, na cidade de Toronto. Vocês se lembram? Que ele nos contou que, por exemplo, lá no inverno é tão rigoroso que cai muita neve, as ruas ficam cobertas de neve e ele faz muitas brincadeiras a respeito com a neve, de esqui, de montar bonecos de gelo, por exemplo, bonecos de neve, por exemplo, certo? Na sequência, nós também vimos o vídeo do Nicolas, olhem lá o Nicolas. Nicolas que mora em Perth, na Austrália, que também contou um pouquinho como que é viver na Austrália, como que é o clima na Austrália. Vocês se lembram? Depois, o Biel nos contou como que é morar no norte de Minas Gerais, em Montes Claros, e como que é o tempo lá, ou melhor, o clima da região. Ele contou, por exemplo, que
aqui não faz frio como faz aqui no sul. Vocês se lembram? Ele falou que ele não se agasalha tanto no inverno, venta mais e refresca um pouquinho, apenas isso. Que interessante! Então conversamos sobre isso, olhem só. Ao longo do ano podemos sentir mudanças no ambiente. Há momentos que está mais quente, olha o sol para ilustrar este momento. E há momentos que está mais frio, há momentos que venta mais ou que chove, não é verdade? Falamos bastante sobre isso na aula passada. Então, na sequência, a professora passou uma atividade para vocês. Olhem lá na tela. Registre quais são as características do lugar onde você mora, com relação à chuva, vento, calor, frio e etc. Falei com vocês o quanto é interessante observarmos o ambiente onde nós estamos. Então, esta era a sua tarefa, pensar um pouquinho e registrar do seu jeitinho, com desenhos ou com palavras, como que você percebe as características do lugar onde você mora com relação ao tempo, certo? Você conseguiu fazer esta atividade? Ela está aí no seu material? Bom, se você não conseguiu, você já sabe. Na sequência você conclui, tudo bem? Porque continuamos a aula passada falando, que os hábitos do vestuário, da nossa forma de nos vestirmos, também é alterada pelas condições do tempo. Olhem aqui no slide. Os hábitos de vestuário das pessoas mudam no frio e no calor? Foi uma das perguntas que eu te fiz na aula passada. Não é verdade? Aí nós aproveitamos e ajudamos alguns personagens. Vamos observar? Olhem só. Aqui está o Júlio, Vocês se lembram que o Júlio olhou pela janela e viu? Viu neve. Então ele perguntou para nós, ele queria uma ajuda nossa. Que roupa devo vestir? Vocês se lembram qual roupa nós colocamos no Júlio? Se lembram, Vamos lá? Olhem só a roupinha. Puxa, conseguimos ajudar o Júlio a ficar bem quentinho, agasalhado e preparado para a neve, certo? Na sequência, olhem lá. Aqui, a professora trouxe a Ana, olhem a Ana. E ela disse o seguinte, ou melhor, a professora disse que a Ana está sentindo muito calor. Então ela perguntou, que roupa devo vestir? Sentindo calor, qual foi a roupa mesmo que colocamos na Ana? Vocês se lembram? Nós tínhamos duas opções. Então vamos lá? Olhem só. Olha, que ótimo! Aqui a Ana ficou bem preparada para o calor, certo? Depois fizemos mais uma atividade. Olhem lá a nossa segunda atividade. Eu pedi para vocês pesquisarem em revistas ou mesmo desenharem roupas que as pessoas usam no frio e no calor. Vocês conseguiram realizar a atividade? Acharam várias roupas diferentes que as pessoas utilizam quando o tempo está assim tão diferente? Acharam? Muito bem, crianças, isso mesmo. Olhem lá. Hoje nós também vamos falar dos nossos lugares de vivência, um pouquinho dos nossos hábitos alimentares e também sobre as estações do ano. Tudo bem, crianças? Então vamos lá, vamos observar aqui. Eu trago um slide que a gente já conversou um pouquinho sobre ele. Olhem só, ao longo do ano percebemos as mudanças no ambiente, olhem lá. Então, como eu já falei com vocês, ora tá sol, ora tá mais frio, ora tá chovendo, enfim, acontecem várias mudanças. E com isso, olhem só o que acontece. Nós realizamos a mudança nas nossas roupas, no nosso vestuário. Olhem aqui que eu trouxe vários personagens mostrando, as roupinhas deles. Observem que cada um está vestido de uma forma. Isso quer dizer que o tempo onde eles estão está diferente, certo? Acredito que vocês já compreenderam isso. Então, quero também falar com vocês que além do vestuário, acontecem também mudanças no nosso comportamento, dependendo das condições do tempo. Observem esse slide aqui, olhem só. Aqui eu mostro para vocês crianças brincando e uma televisão. Ué, por que será?
Porque, por exemplo, se está um dia ensolarado, quentinho ou não está chovendo, a gente pode brincar do lado de fora da nossa casa. No entanto, se está chovendo, às vezes a gente faz outra opção. De repente, uma dessas pode ser assistir TV, por exemplo, né? Ou fazer uma atividade dentro de casa, uma brincadeira, um jogo, certo? Então, o nosso comportamento também sofre interferência das condições do tempo. E o nosso comportamento alimentar também. Olhem aqui nesse slide. Mudanças em nossa alimentação. Observem aqui vários alimentos, frutas, verduras, folhas, olhem só, vários alimentos ali representados. Então, nós realizamos algumas mudanças na nossa alimentação de acordo com o tempo. Observem aqui, olhem lá. Aqui a professora trouxe alguns alimentos diferentes. Por exemplo, nós temos ali uma melancia, um copo de suco, um chazinho bem quentinho e uma sopinha. Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente opta por algum tipo de alimento quando está calor e quando está frio por outros alimentos? Vocês já notaram? Por exemplo, desses alimentos que a professora trouxe. Quando está quente, quais desses alimentos você ia preferir? Vamos pensar? Olhem lá novamente. Um dia muito quente, que alimentos desses aqui vocês iam preferir? O suco, talvez? Talvez a fruta, né, que aqui está sendo representada por uma melancia? Provavelmente. Quando está quente, nós preferimos frutas, alimentos mais leves, mais refrescantes. Um suco, por exemplo, vitaminas, enfim. E quando está frio, a gente já pensa num leitinho quente, num chazinho ou numa sopinha, certo? Não é verdade? Então agora, vamos fazer a nossa primeira atividade? Vamos lá? Olhem aqui, a professora pergunta para vocês: qual alimento você gosta de consumir no calor e no frio? Certo, crianças? Vamos pensar um pouquinho? Aí você registra aí do seu jeitinho, ou escreve ou faz um desenho, tudo bem? Um alimento que você prefere consumir no calor e outro que você prefere consumir no frio, tudo bem? Alguns minutinhos para vocês.
Pronto, crianças, conseguiram lembrar de um alimento que vocês preferem consumir no calor, no períodos mais quentes e outro no período mais frio? Lembraram? Desenharam aí? Muito bem, porque agora eu quero conversar com vocês o seguinte, olhem só esse slide aqui. A temperatura e a quantidade de chuvas influenciam na produção de alimentos. Olha só que interessante isso. Até a produção dos alimentos sofre interferência dessas mudanças no ambiente. Se está mais quente, se está mais frio, se choveu pouco, se choveu muito, tudo isso vai interferindo. Vocês já notaram que existem alguns períodos do ano que nós temos a oferta de algum alimento, de frutas e verduras? Em outros momentos, esses alimentos meio que somem dos supermercados, dos sacolões da cidade? Já notaram? Ou o preço fica mais caro ou mais barato? Já notaram? Porque tudo isso, essa produção desses alimentos, sofre a interferência das condições do tempo. Isso mesmo, tem alguns alimentos de épocas diferentes. Vamos observar aqui que épocas são essas? São das estações do ano. Olhem esse slide aqui. Vocês já ouviram falar nas estações do ano? Por exemplo, agora nós estamos no inverno. Observe a primeira imagem. Estão vendo? Ali o jardim botânico. Olha o gramado, todo coberto de gelo. Provavelmente nesse dia caiu geada.
Na sequência, a professora traz uma foto representando a primavera. Olhem quantas flores! É uma época que as flores nascem, né? Elas florescem. Na sequência, olhem aquela imagem toda ensolarada. É o verão, período mais quente. E a última imagem, o outono, um período onde normalmente as temperaturas vão ficando um pouquinho mais frias e as folhas caem de muitas árvores aqui na região sul, certo? Aqui onde nós moramos, na região sul, nós conseguimos perceber essas mudanças nas estações do ano com maior tranquilidade, certo, crianças? Vamos observar aqui esse próximo slide que eu trago. O inverno, olhem lá, então mais uma vez a imagem que a professora tinha mostrado para vocês há pouco, e eu digo aqui para vocês o período que começa o inverno. Observem, 20 de junho começa o inverno, nós estamos ainda no inverno, e olhem as roupinhas ali que normalmente nós utilizamos no inverno, né? Roupas mais quentes, certo, crianças? Olhem aqui, outra curiosidade, no inverno nós temos algumas frutas típicas desse período, que dão neste período, que a produção delas é neste período mais frio. Aqui um exemplo da tangerina, do abacate e da goiaba, que são frutas que a safra delas é neste período do ano, nessa época mais fria. E agora, olhem aqui no slide, nós temos outra estação do ano, porque nós estamos no inverno. Este período é um período mais frio do ano, certo? E depois do inverno, esfriou tudo que podia esfriar, certo? Aqui para nós na região sul. Então agora vai começar a esquentar devagarinho. Então nós damos a esse período o nome de primavera. Olhem aqui no slide. E olha quantas flores a professora trouxe para ilustrar esse momento. Então, 22 de setembro está chegando. Nós teremos o início da primavera, né? 22 de setembro. E nesta época, na primavera, nós temos também outras frutas, né, e verduras que também gostam desse período, que é, por exemplo, o espinafre, a couve, a laranja, que a safra é mais neste período. E olhem só, esquentou um pouquinho, né? Primavera. Depois que esquentou um pouquinho na primavera, vai vir uma estação que é a mais quente de todas. Qual que é a estação mais quente de todas? Você sabe me dizer? Qual é aquela estação bem quente? Olhem lá, verão, vejam lá. 21 de dezembro começa o verão. Olhem só, as roupinhas, né, mais frescas, um bonezinho sempre cai bem para nos proteger do sol em excesso, né? Então o verão é uma época quente para nós. E depois aqui olhem só, algumas frutas dessa época que gostam de calor, que a safra delas, o período de produção delas é no calor. Abacaxi, por exemplo, pêssego e melancia. Certo, crianças? Agora, esquentou tudo que podia esquentar aqui, né, na nossa região. E depois vem outra estação do ano, que vai ficando mais amena, as temperaturas vão diminuindo devagar. O nome dessa estação é outono. Olhem lá com a professora, outono. 20 de março vai começar o outono. Isso só o ano que vem agora, né? Olhem as folhas caindo, é uma característica. E as temperaturas vão ficando mais baixas. E sabe uma fruta que gosta desse período, que a safra é justamente nesse período do ano? O maracujá. Olhem que interessante. Claro, crianças, algumas frutas nós temos ao longo do ano todo, e outras, elas são trazidas de fora, por isso às vezes a gente até encontra essas frutas ao longo do ano todo, né, sendo vendida nos supermercados, por exemplo, e nos mercados. No entanto, às vezes elas estão com preço mais caro, porque elas vieram de longe, ou porque choveu muito e de repente houve muita perda dessas frutas no trajeto, enfim.
todas as condições do tempo podem influenciar nesses alimentos. E como alguns alimentos têm mais oferta em determinadas épocas do ano e elas ficam mais em conta, nós acabamos ingerindo mais, né? Para até economizar no nosso bolso, no bolso dos nossos familiares. Certo, crianças? Que interessante, né? Então, vamos observar agora que a professora trouxe um desafio para vocês. Falamos das estações do ano, certo? Então, vamos observar o slide seguinte? Nós temos aqui um caça-palavras, olhem só. Vocês gostam de caça-palavras? Gostam? Então, vamos lá. Nós vamos procurar aqui o nome das estações do ano. Olhem só, a primeira estação do ano, inverno, que é a estação do ano que nós estamos. Olhem só, inverno, depois primavera, estão observando? Na sequência, verão e depois outono. Tudo bem, crianças? Vamos procurar essas palavras no nosso caça-palavras? Vamos lá? Alguns minutinhos para vocês.
Então, crianças, conseguiram achar algumas das palavras? Conseguiram? Vamos juntos, então, continuar aqui procurando e destacando na tela? Vamos lá. Primeira palavra, inverno. Vocês conseguiram achar inverno? Conseguiram? Onde está, então? Me mostrem. Será que vocês acharam? Vamos lá, vou destacar aqui. É aqui? Acharam? Inverno? Muito bem, crianças. Olhem só, a professora vai destacar ali. Inverno. Muito bem. Vamos a mais uma palavra? Primavera, outra estação do ano. Vamos lá. Primavera, olhem lá, a professora destacou com uma seta. E onde será que está a palavra primavera? Me mostrem. Acharam? Mas vocês estão rápidos aqui? Muito bem, primavera. Destaco, a professora coloriu para vocês primavera. Vamos à próxima? Vamos lá? Aqui, uma setinha indicando qual é a próxima palavra. Olhem lá, verão. Onde será que está a palavra verão? Vamos lá? Vamos lá? Acharam? Ou essa está difícil? Olha, eu acho que eu achei. Será que é aqui? Olhem só. Acertaram também comigo? Muito bem, verão, olhem só. Tudo bem, crianças. Vamos à nossa última palavra? Outono. Vamos procurar outono lá no nosso caça-palavras? Vamos lá. Vou indicar aqui com uma seta, outono. Cadê outono ali? Eu acho que está fácil. Vocês são rápidos, olhem só. Vamos lá? Outono, muito bem, crianças. Colorindo ali, outono. Completamos o nosso caça-palavras e vocês estão de
Parabéns, me ajudaram. Que ótimo. Agora, vamos fazer mais uma atividade. Olhem só. Agora, nós vamos registrar no nosso caderno o nome das estações do ano. Olhem lá, inverno, primavera, verão e outono. Vocês anotem o nome das estações e também façam uma representação, um pequeno desenho, uma ilustração para cada uma dessas estações. Certo, crianças? Então vamos lá, alguns minutinhos para vocês.
Tudo bem, crianças? Conseguiram anotar o nome das estações do ano? Anotaram? E aí você faz uma representação, só para ilustrar uma característica de cada estação. Tudo bem? Então tá bom, porque agora a nossa aula chega ao fim. Vamos relembrar o que estudamos hoje? Vamos lá? Olhem só. Percebemos como a variação na temperatura influencia nos nossos hábitos alimentares. Também percebemos como a variação na temperatura e na umidade influenciam até na produção de alimentos. Também conhecemos as estações do ano e as suas características. Na sequência, fizemos atividades, certo, crianças? Então, agora a professora Dircélia se despede de cada um de vocês, deixa um super beijo, olhem, e até a próxima aula. Tchau, tchau!